Olá pessoal, tudo bem? Rafael Volsi aqui. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês qual é a minha estrutura de backup. Como eu faço o meu backup. Para quem está começando na fotografia pode parecer um pouco exagerado, pode parecer um pouco demais e até um pouco caro, porém se você tem algum interesse em seguir na fotografia profissional, é hora de começar a se preocupar com o seu backup. Você pode adaptar a minha estratégia de backup para a sua realidade, para o seu tipo de trabalho, tá? Essa é a forma que eu faço, é a forma que funciona para mim e talvez te ajude a encontrar o teu próprio caminho para montar o teu esquema de backup. Se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou e aqui no link na descrição do vídeo também tem o curso de fotografia online, 100% online e também o lançamento do curso de edição. Inclusive essa aula, esse conteúdo sobre backup é uma das aulas lá do nosso curso de edição, de pós-produção de Lightroom e Photoshop, beleza? Bom, então o primeiro passo aqui é o seguinte, a minha câmera, eu uso uma Sony A7 III, ela tem 2 slots de cartão, então eu consigo, já no dia do evento, no dia do casamento, no dia do ensaio, eu já consigo fazer 2 cópias na minha câmera. Então eu coloco, tem vários modos, né? As câmeras têm a opção de fotografar em RAW no primeiro cartão, em JPEG no segundo, e fotografar primeiro o primeiro cartão, quando encher passar para o segundo. Porém eu acho que a forma mais eficiente que você tem de usar 2 slots é fazer uma cópia imediata de um cartão para o outro. Então eu fotografo em RAW nos 2 cartões, o cartão 1 copia para o cartão 2. Então eu já tenho o meu primeiro backup que é no próprio cartão. Então aqui é o fluxograma do meu backup, da câmera eu já faço aqui as cópias no cartão, né? Obviamente um cartão seria o normal, se você tiver 2 slots você já faz a sua primeira cópia direto na câmera, é o seu primeiro backup. Se você tem uma câmera com 2 slots, você pode usar 2 cartões de grande capacidade. Dificilmente os 2 cartões vão dar problema. Se você não tem uma câmera com 2 slots, você pode usar cartões menores, porque se por acaso você tiver algum problema com o cartão, você não vai perder o seu material inteiro. Você vai perder uma parte do trabalho, que é uma tragédia, mas não é o fim do mundo. De repente você consegue recuperar esse único cartão que corrompeu, ou alguma coisa assim. Então o importante é, se você tem 2 slots, você pode utilizar cartões com capacidade maior. Se você tem um slot só, eu recomendo que você utilize cartões com capacidade menor de espaço, para que se acontecer alguma coisa você não perca todo o material. Então após o evento, o primeiro passo é fazer a cópia de todo o material bruto para o HD. Eu chamo esse cara aqui de HD 1, porque é o primeiro HD e é o HD mais importante desse fluxograma de backup, é onde eu tenho todo o material bruto de todos os trabalhos, tá? E obviamente é importante que você não deposite toda a sua confiança em um equipamento só. Então o próximo passo é passar do HD 1, onde está todo o material bruto do evento que você fotografou, do ensaio, para um HD de backup. Então eu copio o HD 1 para o HD 1 backup e aí eu já tenho 2 cópias do trabalho. Nesse momento, na verdade, eu tenho 3 cópias. Eu tenho uma cópia no cartão, eu tenho 4, né? Eu tenho uma cópia em cada cartão e uma cópia em cada HD desse. Então eu tenho 2 HDs idênticos, onde eu copio tudo que entra no HD1, entra no HD1 Backup, tá? E esse é realmente o nome dos HDs que eu utilizo. Depois que essa cópia foi feita para o segundo HD, eu posso liberar os cartões para um novo trabalho. Enquanto o material não está sendo usado, enquanto eu não estou editando essas fotos, eles ficam somente ali no HD1 e no HD1 Backup. Quando eu vou começar a trabalhar essas fotos, eu vou criar o catálogo do Lightroom, que é o próprio HD do meu computador, e vou criar visualizações inteligentes. Dessa forma eu não preciso ter o arquivo bruto no meu HD de trabalho. Então eu salvo espaço no meu HD de trabalho e quando eu precisar eu só conecto o HD1, onde estão as fotos originais, para fazer a exportação do arquivo. Nesse HD de trabalho então eu tenho o catálogo do Lightroom com as visualizações inteligentes. E aí, para ter uma segurança nesse HD, por exemplo, se eu estou trabalhando, sei lá, 3, 4 dias no mesmo trabalho e de repente eu tenho algum problema com o meu computador, eu vou perder tudo que eu já fiz. Não é o fim do mundo, porque o meu HD mais importante, que é o HD bruto, ele está lá
tranquilo, e aí eu posso começar o processo de novo. Mas eu também não quero perder tempo de perder o que eu já fiz e ter que começar de novo. Então o que eu faço? Do HD de trabalho, eu utilizo o sistema da Apple, que é o Time Machine, que ele faz backup constantemente do meu computador enquanto esse HD chamado Time Machine estiver conectado. Existem outras opções para o Windows que fazem o mesmo trabalho. Você pode colocar aí no Google Time Machine para o Windows, ele vai te dar algumas opções. Se eu não me engano, existe o Get Backup 3 e ele também tem essa opção de fazer cópias constante, e aí você consegue voltar a sua máquina para determinada hora, na hora que você quiser. Então, exemplo, se eu estou trabalhando e aí de repente, sei lá, por algum motivo eu instalo um plugin, um software, alguma coisa que trava o meu computador e eu não consigo mais acessar meus arquivos, assim que eu arrumar o meu computador, eu vou conectar o meu HD, o meu Time Machine, e eu vou escolher exatamente a hora que eu quero para o meu computador voltar exatamente do jeito que estava naquela hora. Então eu clico lá e escolho, quero que o meu computador volte para o dia 28 ao meio-dia, que foi o último horário onde meu computador estava funcionando 100%. E aí eu consigo fazer voltar o sistema exatamente do jeito que ele estava. Então eu continuo o trabalho no meu HD de trabalho, que é o HD principal aqui do meu computador, fazendo esse backup no Time Machine, e aí quando eu finalizar o trabalho, quando tiver tudo pronto, eu pego e passo o catálogo e os arquivos finalizados para o meu HD 1, para aquele primeiro HD de volta, na mesma pastinha que eu coloquei o material bruto, e aí eu posso limpar esse HD, deixando só o arquivo bruto que eu utilizei, e também aproveito para colocar os arquivos finalizados na nuvem. Eu uso o Google Drive na opção de G Suite para empresas, que é ilimitado, então eu tenho bastante espaço lá, não preciso me preocupar com isso. Todos os arquivos finalizados eu jogo para a nuvem e é o mesmo local onde eu compartilho essas fotos com os meus clientes. Eu mando lá um link compartilhado para eles e eles conseguem acessar as fotos do trabalho que eu fiz para ele. A organização dentro das pastas é essa, eu utilizo sempre o ano primeiro, o mês e o dia, tá? Por que eu faço dessa forma? Porque se eu pedir para ele organizar por ordem alfabética, ou no caso ordem numérica, ele sempre vai colocar o 20 na frente, né? Então se eu tiver trabalhos de 2019 eles vêm primeiro, se eu tiver trabalhos de 2018 eles vêm primeiro. Se eu colocar o dia na frente e pedir para ele organizar dessa forma, ele vai colocar, por exemplo, todos os trabalhos que aconteceram dia 1 de janeiro de qualquer ano na frente, na sequência o dia 1 de fevereiro de qualquer ano na frente, e aí não vai ficar organizado em ordem cronológica. Então eu coloco primeiro ano, mês, dia e o nome do trabalho. Aqui no caso o nome dos casais que eu fotografei, tá? E dentro da pasta, aqui a pasta aqui no HD1, a pasta de trabalho, eu coloco lá então o nome do evento, né? O rol, uma pasta com todo o rol bruto e depois, quando eu tiver finalizado, uma pasta com os catálogos e uma pasta com os arquivos finalizados. Lembrando que antes de finalizar tudo, eu apago os arquivos que eu não utilizei na edição. O rol que eu não utilizei, que eu não entreguei, eu apago tudo, tá? E eu deixo somente os arquivos que eu utilizei na edição. Então esse é o meu sistema de backup. Como eu falei, você não precisa fazer exatamente igual esse, mas eu acho que é importante, principalmente se você tem intenção de trabalhar com fotografia, que você tenha uma organização de backup bem estabelecida, uma rotina de backup bem estabelecida, para você não ter problemas futuramente com clientes de perder arquivo. Você pode perder arquivos tanto no evento quanto na hora de copiar de um lugar para o outro. Você pode ter algum problema com o único HD que você está trabalhando. Então lembre-se sempre disso. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então se eu tenho 2 HDs de backup, eu tenho certeza que um deles vai estar sempre seguro. Se você só tem um, então talvez seja a hora de começar a se preocupar em duplicar o teu backup para não ter problema. Se você tem um HD só onde você copia suas fotos, isso nem é backup, isso é o teu trabalho, é o teu único trabalho, a tua única cópia. Backup é a cópia do seu trabalho. Então, no mínimo, você precisa ter 2 HDs ou 2 locais diferentes para colocar as suas fotos, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e a gente volta semana que vem. Tchau!